E ainda sobre inteligência artificial, uma dúvida que fica é: usar essas ferramentas de IA no trabalho pode gerar demissão? Eu estou recebendo aqui o advogado trabalhista André Teodoro, ele vai explicar para a gente os limites, né, do uso da inteligência artificial. André, boa tarde, obrigado pela presença. Agradeço. Afinal, usar a inteligência artificial pode gerar uma demissão ali por justa causa? Como é que hoje as empresas e a legislação em si vem lidando com esse tipo de serviço de humano e serviço de IA? Pois bem, boa tarde a todos os telespectadores. É a nova tendência hoje em dia mundial a questão da IA, a inteligência artificial no ambiente do trabalho. Ela está, hoje em dia, que eu menciono para as empresas, no meu escritório particular, eu utilizo também. A IA hoje em dia, ela não veio para substituir as pessoas. Na verdade, as pessoas que sabem utilizar ela da maneira correta, vai fazer o quê? Vai acelerar o seu procedimento, vai trazer agilidade, performar dentro do seu ambiente de trabalho. No entanto, como está na moda com várias IAs que está aí, como o Chat, o Jamai, a queridinha que todo mundo menciona, que é a Claude Pro, que ela faz situações incríveis dentro do ambiente do trabalho. No entanto, que deve ser usada com uma certa moderação. Porque dentro da empresa tem que estar o quê? Pactuado entre o funcionário e o patrão dentro do seu regimento interno. Se esse funcionário, por exemplo, ele precisa da utilização da IA, isso tem que ser conversado. Por exemplo, se você trabalha num ambiente, num escritório, por exemplo, de advocacia que está muito em evidência, utiliza a IA, tem que tomar muito cuidado. Porque essas IAs, por exemplo, numa defesa, ela cria situações, ela cria jurisprudências, e quem responde com isso, quem que é? O advogado, o dono do escritório. Então, se está alinhado entre o funcionário e o patrão, se esse funcionário utilizar a IA de uma maneira incorreta, mas, por exemplo, ele foi treinado para fazer essa IA, a empresa ofereceu um curso para esse manuseio, então tudo isso aí tem que ser muito bem alinhado, muito bem claro entre o funcionário e a empresa. Mas o funcionário pode, numa situação dentro desse ambiente, se ela utilizar a IA para fazer um serviço, por exemplo, e essa IA foi muito mal conduzida e deu um serviço não excelente, por exemplo, esse funcionário pode ser acabar desligado por uma justa causa? Pode. Se essa utilização dela foi por maneira muito errada, gerou um dano, um prejuízo muito evidente para a empresa, pode acontecer. Mas eu sempre repito, depende de cada caso nessa utilização. A empresa tem que oferecer um curso para esse trabalhador saber manusear IA. Não é simplesmente colocar lá os comandos. Não, peraí, não é assim que funciona. Agora, a gente sabe que a IA é um caminho sem volta, né? O que a gente vê dentro das empresas, enfim. Mas a empresa, pensando de forma contrária, ela pode proibir o uso de qualquer tipo de ferramenta de inteligência artificial? Pode. Se dentro do ambiente do trabalho dela está alinhado e pactuado entre, no regimento interno, por exemplo, que não há necessidade e não tem o porquê da utilização de uma IA, pode fazer isso. É a mesma situação que eu vou dar um exemplo. Se dentro desse ambiente de trabalho não pode ter o uso de aparelho telefone, tá no regimento interno, isso vai trazer algum prejuízo para dentro do ambiente da empresa? Se isso estiver alinhado desde a contratação e for as regras da empresa, o trabalhador não pode utilizar. Se o trabalhador acabar utilizando essa situação, a empresa pode penalizá-lo. Uma advertência, uma suspensão, dependendo do caso, algo se gerar algum dano, uma justa causa. Certo. Agora, imaginando que a IA cause um erro, algum problema, aí vamos trazer aqui para o ambiente da televisão, por exemplo. A gente fez uma imagem lá ilustrativa e aquela imagem trouxe uma distorção, passou batido, ninguém percebeu, isso foi para o ar, uma dupla interpretação, enfim. Quem pode ser penalizado numa situação como essa? A empresa pode responder por isso? O colaborador que utilizou pode responder? Como é que é? Porque assim, normalmente, nessa situação da televisão, por exemplo, se dentro dessa gestão, na hora da direção, pega esse funcionário e faz ele fazer esse exemplo, algo ilustrativo e gera tanto um assunto polêmico, por exemplo, no final, no frigir dos ovos, quem que vai responder? Sempre é o final, é o dono que vai responder. E eu sempre falo dentro do ambiente de trabalho, sempre vai pesar para o quê? Para o trabalhador que é o elo mais frágil. Com certeza ele vai
pode sofrer uma justa causa. Por quê? Essa utilização dessa IA, ele verificou, ele corrigiu. A IA, você não pode simplesmente fazer, comandar e não olhar, corrigir. Não conferir, né? Sempre eu falo 100%, dá uma conferida, leia o que a IA escreveu. A própria IA, muito bem manuseada, ela facilita muito a vida. Se você solicitar um comando para a IA, e a IA está meio ruim ainda, um linguajar meio ruim, uma dupla interpretação, por exemplo, quem que é a melhor pessoa para corrigir? É a própria IA. É você que comanda a IA. A IA não vai substituir as pessoas. As pessoas vão utilizar a IA para trazer o quê? Mais benefícios, performar no trabalho, acelerar. Então é uma tendência que todas as empresas, em qualquer ramo, vai precisar da IA como para fazer peças, por exemplo, textos, roteiros, edições. Então está todo mundo utilizando a IA. Mas sempre falo, utilizar com segurança. Tem cursos aí que as empresas podem oferecer para os seus funcionários, como utilizar. E isso, querendo ou não, vai ser um tipo de treinamento futuro para os funcionários. Sim. Entendeu? Exato. Então, assim, a dica é sempre, eu acho que a empresa e o próprio trabalhador ali, né, o colaborador, sempre revisar, né, tomar esse cuidado, analisar. Você lançou para a IA te entrega algo, revise, né? Exatamente. Dá uma conferida para você evitar qualquer problema futuro. Evitar. Tanto é que hoje em dia, no mundo jurídico, por exemplo, se você menciona uma defesa ou algo, qualquer tipo de situação no ambiente jurídico, sempre revisar. Porque tem algumas situações de alguns advogados, por exemplo, que não estão corrigindo essa situação. E a IA faz o quê? Ela inventa casos, inventa decisões, e quem está sendo penalizado é o quê? É o advogado que está sofrendo multas, litigância de má-fé. Tanto é que tem algumas decisões aí, alguns ministros, julgados, juízes, sempre revisar. Muito bem. Conversei com André Teodoro, advogado trabalhista aqui no Bora MS, a gente falando um pouquinho mais sobre o uso, né, da inteligência artificial no nosso dia a dia e no nosso trabalho. André, muitíssimo obrigado mais uma vez, tá? Pela sua presença.